café. Pronto. Valor absoluto e distância. O valor absoluto de um número A, denotado por módulo de A, então aqui, ó, chama módulo de A. O valor absoluto é o termo mais formal, tá? Módulo de A é o termo mais usual, você fala mais. E ele é a distância, então as palavras-chave aqui, distância de A a zero na reta real. Distância é sempre zero ou positivo. Então, módulo de A é sempre maior ou igual a zero para qualquer A, qualquer número A. Lembrando que menos A é positivo quando A é negativo. Tá, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, se o A for negativo, menos 1, então o menos A vai ser menos 1, que vai ser mais 1. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer é que o menos A é positivo. Por quê? Porque o A é negativo. Sempre assim, para entender coisas de matemática que são muito generalistas, como é o caso desse aqui, que ele fala, é uma frasezinha, uma expressãozinha curta, mas que está abstrata. Você tira a abstração quando você pega um caso particular, tá? Um caso facinho, um caso que você pega um exemplo, né? Então, faz um exemplo quando não estiver entendendo a expressão mais geral. E aqui, nessa figura, eu vou essa figura, aí você já pergunta, vou falar dessa figura, aí vê se ficou alguma dúvida. Aqui está a reta real, 0, menos 3 e mais 5. Essa setinha está indicando a distância, certo? Que é dada pelo valor absoluto ao módulo. Então, do 0 ao 5, a distância é 5, porque a distância é o módulo de 5, desse número, né? Então, peraí. Esse número aqui, você vai colocar... Peraí, vou pegar outra cor aqui. Esse número você vai colocar ele dentro do módulo e esse número você vai colocar ali dentro para achar a distância. Então, para achar a distância, você fala, mas distância até onde, né? Aqui, no caso, a distância, a referência, a distância da origem. Esse 0 é chamado origem. Então, assim, a distância do 5 até a origem é o módulo de 5. Mas como o 5 já é positivo, o módulo de 5 é igual a 5. Agora, já números negativos, não. Quero saber a distância do menos 3 até a origem. Então, eu vou escrever só nesse aqui, porque o outro fica... essa setinha que ele colocou dupla aqui é a distância de menos 3 até 0, que é a origem. Que é igual... Então, essa distância, digamos assim, é dado pela seta, mas é dado também pelo módulo de menos 3, cujo resultado é 3. Certo? Então, vê se tem alguma pergunta. Vê se alguém quer algum esclarecimento maior sobre algum item aqui que nós falamos. Só um detalhe. O módulo, o módulo, ele faz... É muito simples, assim, a ideia dele. Ele diz assim, eu vou retornar só o número, o valor numérico dele, joga fora o sinal e retorna sempre positivo. Então, se já está positivo, não tem o que jogar fora, porque já está positivo, retorna mais 5. Só que se tiver negativo, esse módulo joga fora o negativo e te dá o resultado numérico, porque distância é sempre maior ou igual a 0, né? Se você tiver no ponto... Qual a distância do 0 ao ponto 0? É 0. Alguém quer perguntar? Se não entendeu qualquer coisa, pergunta. Então, mas se eu pegar um sinal negativo fora do módulo, aí o resultado já vai dar negativo, né? Como que é? Fala de novo.
se eu tiver um sinal negativo fora do módulo, aí já vai dar Ah, negativo. sim, exato, é verdade. Pô, legal, um bom exemplo aí que você deu. Se você tiver um caso assim, menos módulo de 2, é bem lembrado. Esse aqui é menos 2, porque o menos está fora do módulo, certo? O módulo ele só atua para o sinal que está dentro. Vou escrever aqui informalmente, né? Que o módulo. O que é módulo? Módulo é esse símbolo aqui. Módulo só altera o sinal de dentro. Professor, Oi. mas no caso assim, por exemplo, o sinal negativo está dentro do módulo, né? E aí como é de -3 a 5, aí tirando o negativo, o 3 vai ficar positivo, então vai ficar de 3 a 5, ou não? Ah, não, é porque isso que você está falando é caso a gente fosse calcular a distância do -3 a 5. É uma coisa legal também de se fazer. Deixa eu ver só se vai aparecer aqui. Professor, você colocou ali menos fora do módulo e colocou menos novamente dentro do módulo, acompanhado do 3. No caso, a gente não faz jogo de sinal? Isso, Continua negativo tudo? pois é, exato, isso, não faz. Vou falar por quê. Fernando, isso que você perguntou, lá para frente eu vou explicar melhor, tá? Então, a gente faria esse exemplo, igual você. A sua dúvida está relacionada com a distância do -3 ao 5. Aí eu vou falar já em seguida, depois. Então, aqui não tem jogo de sinal. Então, aqui é muito curioso, porque você faz a conta de dentro para fora. Então, normalmente eu faço isso aqui, ó, esse símbolo aqui, só para dizer que é assim, é igual quando tem parênteses e um monte de coisa, que a gente faz de dentro para fora. Quando tem um monte de parênteses, colchete de chaves, sempre faz de dentro para fora. Aqui não faz jogo de sinal, porque aqui tem uma função, tem um objeto especial, que é o módulo, né? Então, você não vai fazer o jogo de sinal, porque não é parênteses. Se fosse o jogo de sinal, é parênteses, ou colchetes, ou chaves. Chaves no contexto de parênteses, colchetes, né? Não chaves no contexto de conjunto, que é o mesmo símbolo para dois contextos diferentes. Então, aqui não faz jogo de sinal. O que você faz aqui primeiro? Primeiro, você resolve o módulo, porque assim, o que foi feito aqui? Ó? Aqui, nessa igualdade, a gente usou essa informação aqui, ó, que módulo de 3 é 3, porque esse sinal conservou, manteve, e esse módulo aqui fica meio, tá muito rabiscado, mas eu creio que seja importante enfatizar. Esse menos é o menos que está aqui, e este módulo é o 3. Então, assim, matemática é só transformação de símbolo, mediante uma lógica. Então, isso que é bonito. Você vai transformando os símbolos. É igual fazer desenho, né? Nós temos aqui na turma belíssimos desenhistas, belíssimas e belíssimos desenhistas, que fazem os desenhos, põe lá no status, faz o meu desenho, põe lá também. Manda para mim também, né, quando fizer. E é isso, você vai estar desenhando. Você está desenhando com símbolos, mas seguindo uma estrutura lógica. Então, ficar transformando o símbolo até você chegar numa coisa que seja o seu resultado, né? Então, por isso que não faz jogo de sinal aqui. Ó, a definição de valor absoluto ou módulo, então aqui está dizendo o seguinte, ó, se A é um número real, vírgula, então o valor absoluto de A é. Professor, eu tenho mais uma dúvida. No caso, o 2 está dentro do módulo, correto? E na forma positiva. E fora dele não tem nenhum sinal. Não tem
o sinal negativo. No caso, ele continuaria 2 ou o sinal negativo estaria oculto? Não, porque, não, oculto tá só o sinal positivo, tá? Então, assim, quando não aparece nada, é o positivo. Essa é a convenção matemática. Não apareceu nada é positivo, não apareceu nada porque está multiplicando 1, né? Então, por exemplo, se você tiver aqui 7, na verdade o 7 ele está querendo dizer que é mais 1 vezes 7. Só que aqui a gente usa um símbolo só, aqui você usa 1, 2, 3, 4 símbolos. Então, o que está oculto é sempre 1 multiplicando e o mais. Quando está nesse caso, já está positivo, é 2. Porque o número já é positivo. Porque, na verdade, quer ver? Deixa eu só fazer uma coisa, um passo anterior para enfatizar aqui. Lembra que 2 é a mesma coisa que mais 2. Então, o que está oculto, foi muito importante você ter feito essa pergunta, o que está oculto é o próprio mais. Então, o resultado já é 2, tá? Galbineia. Tá bom, obrigada. Exponha. Olha, então, se o A é um número real, então o valor absoluto de A é esse. Aqui é o seguinte, ó, ele tá... Vamos fazer, por que que aqui a pessoal às vezes não gosta muito, porque é abstrato, né, essa notação. Então, veja bem, quando você põe uma igualdade, uma chave, vamos interpretar por que que essa chave está aqui, tá? Essa chave está aqui, então... As chaves. Eu vou escrever informal, tá? Porque fica mais fácil. Já tem as definições que são formais. Então, as chaves está aqui porque existem duas possibilidades. Dois caminhos. Dois caminhos, né? Chama de caminho, mas possibilidades. Ó, existem duas possibilidades, tá? É por isso que a chave está aqui, nesse contexto. Então, você vê, chaves é o terceiro contexto que o mesmo símbolo aparece. Ele aparece em conjuntos, para abrir conjunto, fechar conjunto. Chaves aparece para denotar a hierarquia de operações matemáticas, parênteses, colchete, chaves, é um segundo contexto para o mesmo símbolo. E um terceiro contexto para o mesmo símbolo, que é muito... Esses três são muito, muito utilizados. É quando você tem mais de uma opção. Então, mas a opção, ela vem por causa desse if aqui, que é um se. Então, se o A for maior ou igual a 0, o módulo é ele mesmo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, o que essa linha está dizendo? Essa linha está dizendo que sempre que for... O que é A? Eu vou abrir agora em vários exemplos para interpretar essa primeira linha. Se for 0, é 0. Aqui tem pouco espaço, mas tudo bem. Ou então, mas eu quero fazer aqui para não fazer embaixo, para entender que é essa linha que está dando essas informações. Se for maior ou igual a 0, então se for mais 1, ele é também módulo de 1, que é igual a 1. Se for mais 11, ou seja, sempre que é maior ou igual a 0, só que aqui eu vou pôr o 11 direto, é 11. Essa informação de baixo, ele está dizendo assim, se o que está dentro é um número que é negativo, então você vai pegar o que está dentro e inverter o sinal. Por quê? Porque esse A, e aqui a anotação é um pouquinho abstrata, ó. O que é esse que está dentro? Esse que está dentro, só o que está dentro, tá? Só o que está dentro aqui. É o A. Então, como o A que está dentro já é menor que 0, porque o A que está dentro, como ele é igual a menos 1, ele é menor que 0. Tá? O A é menos 1 para esse exemplo, e ele é menor que 0. Ele satisfaz a condição aqui, ó. Essa condição A menor que 0, ele está satisfazendo A menor que 0. Então, a resposta desse módulo, tem que ir por esse caminho aqui, ó. Esse caminho. Porque eu estou nessa condição. Como o que está dentro do módulo é negativo, é menor que 0, estou nessa condição. Essa condição, para eu resolver esse módulo, eu tenho que tomar o menos... A gente vai ter que tomar o menos A. O que é menos A? É menos A. Quem que é o A? É menos 1. Então, agora nós transformamos o módulo em parênteses, faz o jogo de sinal e dá 1.
Então, essa parte é um pouco mais abstrata. Se você não... eu acho que eu não peguei exercício para trabalhar as implicações dessa parte abstrata. O importante é saber aplicar, entendeu? Se for número positivo, ele retorna positivo. Se for número negativo, ele retorna negativo. Alguma pergunta? Ok. 9h15. Quando for próximo de 10, a gente faz um intervalo. Eu até estranhei, professor, que nessa forma como escreveu aí, pareceu que em módulo de A ia ser menos A. Eu fiquei assim. Porque exatamente. Então, causa esse estranhamento. Porque você fala, não, mas você não falou que é sempre positivo? É sempre positivo, mas é que como que está dentro aqui já é negativo, você tem que tomar o negativo do negativo. Então, ver, ó, o significado disso aqui, eu acho que é até bom escrever aqui, ó, para não causar estranhamento, porque é o negativo do negativo. Por exemplo, tem duas palavras negativas aqui. O negativo, esse primeiro negativo, ele se refere, ó, ao menos. E do negativo é porque o A já é negativo. Por isso que você pegar o negativo dá positivo. Então, causa esse estranhamento. Não, mas como é menos? Mas é porque o A é abstrato. E nessa condição C, o A é negativo. Você está falando assim, eu pego o negativo para dar positivo, né? Então, assim, ó, grava isso aqui, ó. Que módulo sempre retorna valores positivos, tá? Vou destacar esse aqui. Sempre retorna valores positivos. E aí, ó, eu gosto de mesclar o roxo com laranja. Eu acho que é uma combinação perfeita aqui. Não sei porquê, mas me faz bem essa combinação. Assim, eu acho bonito. Grava isso. Agora vamos para exemplos, né? Aqui a gente tem... Quando a gente acabar esses 9 slides, aqui está no quarto, a gente faz um intervalo. Exemplos. Então, módulo de 3 dá 3, módulo de menos 3 é menos 3. E aqui sim faz o jogo de sinal e dá positivo. Módulo de 0 é 0. O módulo de 3 menos π. Assim, é porque aqui, toma cuidado, porque o π... O π é maior que 3. Então, como... Agora, aqui no caso, você tem que fazer uma análise assim... que número que é maior que qual, né? Então, por exemplo, como o π é maior que 3, então, a partir daqui, ó, se você passar o 3 subtraindo para o outro lado, vai ficar π... Não, deixa eu fazer o contrário. Deixa eu passar o π subtraindo para lá. Então, fica o 0 aqui, né? Eu só vou repetir aqui. 0 maior que 3 menos π. Agora, deixa eu só reescrever isso aqui do jeito que está mais fácil de ler, que é 3, que fica mais parecido com o enunciado, que é 3 menos π menor que 0. Ó, note o seguinte, mas aqui no sinal com a boca virada para a esquerda e esse aqui a boca está virada para a direita. É porque, lembra que a gente faz a leitura de quem está mais perto. Quem está mais perto dessa ponta é menor. Então,
o 3 menos π está perto da ponta, então o 3 menos π tem que estar perto da ponta, por isso que teve que alternar, eu alternei o... Porque assim é mais fácil de ler, está mais parecido com o que está aqui, por exemplo, que só para... Tudo isso aqui é para a gente concluir que 3 menos π é negativo, é menor que zero. Então você vai ter que colocar o menos por causa disso, ó, por causa desse resultado, você vai ter que colocar esse menos aqui, e aí você coloca o parênteses, tá? Por causa, na verdade, assim, por causa dessa parte aqui, ó, por causa desse menor que zero, você coloca o menos. E essa outra parte aqui, vamos fazer de que cor? Ó, essa parte aqui é a parte que está vindo para cá. Porque, veja, assim, você vê, matemática é isso, é você colocar uma coisa, mexer com símbolos. Traz os símbolos para cá, até você resolver de uma forma inteligente o problema. Então, agora, o próximo passo aqui é fazer jogo de sinal mesmo. Agora é assim, agora você está com menos de parênteses, não, esquece o módulo. Quando já resolveu essa igualdade aqui, esquece o módulo, acabou, você já tirou do módulo, agora é a aritmética usual que vocês estão acostumados, fazer o jogo de sinal. Então, fica... Ele aqui pulou uns passozinhos, eu vou fazer o passozinho aqui, fica menos 3 menos π, que é menos 3 mais π, que agora eu posso pegar o que menos 3 mais π, ela comuta, essa soma comuta. Então, você vai escrever π menos 3. Aí, agora eu vou fazer uma pergunta. Aí você falou assim, professor, você não acabou de falar que a subtração não comuta, mas agora eu comutei. Quem que vai responder aqui, valendo um ponto de qualquer cor que você pode escolher? Eu vou fazer esse ponto aqui, ó. Valendo um ponto. Quem responde o porquê subtração não comuta? A soma comuta. Comutar é inverter a ordem. Por que... Eu acho que é porque, assim, quando, tipo, se eu tiver 10 menos 11, vai ficar negativo, né? Vai ficar menos 1, no caso. Então, dependendo da ordem, mas se for 11 menos 1, 11 menos 10, vai ficar um positivo. Então, a resposta pode ficar dessa forma. E na forma negativa, na forma positiva, não. Se eu tiver 10 mais 11, vai ficar 21. E se eu tiver 11 mais 10, continua a ficar 21. E não vai mudar a questão de ficar positivo ou negativo. Certo, perfeito. Exatamente. Você ganhou o ponto, a Calbineia. E em outras palavras, então, você respondeu por meio de um exemplo. Tá correto. Se você quiser converter esse exemplo para algo mais geral, você respondeu corretamente. Mas se você quiser generalizar, você fala porque é uma adição. É uma adição. Então, a adição comuta, porque, veja bem, a gente comutou nesse sinal e não nesse. Isso aqui não virou 3 menos π. Se você fizesse 3 menos π, estaria fazendo a comutação nesse sinal, o que estaria incorreto, né? A gente fez a comutação nesse. Mas essa eu quis falar isso, mas essa última discussão ela é mais específica, assim, tá? Assim, ela é mais profunda do que a gente vai precisar no curso, tá? Então, assim... Assim, e aqui ele fala... Bom, essa discussão que ele fala parênteses é a discussão que eu fiz aqui já, que 3 é menor que π, né, que eu escrevi como π maior que 3, mas, enfim, é a mesma discussão que... Aí, se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Tá, aí agora, aqui, ó, tem umas... então, tem uma tabelinha com 3 colunas. A propriedade, um exemplo e a descrição.
módulo de A maior ou igual a zero tem como exemplo, ele pegou o A igual a menos 3, né? Fez menos 3 que dá 3, enfim. Menos 3 é igual a 3, que é maior ou igual a zero. Então, o valor absoluto de um número sempre positivo, ou zero. Depois, o segundo exemplo interessante, que o módulo do A é sempre igual ao módulo de menos A. Então, é muito interessante esse exemplo aqui também, porque módulo de 5 vai dar 5 e módulo de menos 5 dá 5. Então, aqui, um número e o seu negativo sempre tem o mesmo módulo, a descrição, né? Aí aqui, bom, começa também outras propriedades interessantes do tipo, e se multiplicar, o módulo da multiplicação é igual à multiplicação do módulo. Então, o 3 tem essa descrição. Você fala em português, em palavras, é só, você troca a ordem das palavras e muda o significado. Por exemplo, a multiplicação, não, é o módulo da multiplicação. Porque tem que usar nessa ordem. Por exemplo, se eu falar o módulo da multiplicação, você está querendo dizer módulo, esse parênteses é só para o que está querendo dizer aqui. Módulo da multiplicação vem nessa ordem, módulo da multiplicação. É igual a multiplicação, agora inverte as palavras. É igual a multiplicação dos módulos. O que é multiplicação dos módulos? É você pegar, multiplicar os módulos. Aqui eu pus pontinho, não precisa. Como você vê lá, que não tem o pontinho, mas eu pus para diferenciar um pouco, mostrar que pode colocar ou não colocar. Esse pontinho aqui é obrigatório, tá? Porque se você não puser esse pontinho aqui, vira menos 25. Aqui é um exemplo, então. O exemplo é que menos 2 vezes 5 é igual ao menos 5. Então, o módulo do produto é o produto dos módulos. Que é o que eu escrevi ali embaixo. A mesma coisa vale, então, para divisão. Então, assim, vou passar rápido aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa para comentar. Vai cortando um pouco o áudio, não sei para vocês. Ah, é? Deixa eu beber uma água, que aí para. Inclusive, eu pensei que era minha internet. Pra mim também tá. Também pensei que era minha internet. Peraí. Não, então pode ser a minha internet mesmo. Pode ser a minha internet. Agora, então eu vou falar aqui a divisão. Me fala se continua cortando ou se melhorou. Não cortou, não, essa última fala do senhor. Melhorou? É para você cortou, Calbineia? Não, pra mim tá melhor. Tá falhando. Aqui também tá falhando no recebimento. Acho que deixa eu trocar de internet. Eu vou entrar no 4G e aí resolve. Olha, então eu vou falar de novo aqui, só para eu poder falar um pouco, para vocês sentirem se melhorou. A divisão é a mesma ideia da multiplicação, tá?
O item 4. Certo. Aí tem um detalhe aqui, tá? Que sobre o 4, que se você tiver uma fração, assim, não tem a ver com 4, mas é uma propriedade mais anterior. Por exemplo, se você tiver uma fração que é menos A sobre B, o menos pode ir para cima Não estou ou conseguindo entender nada, professor. para baixo. Não? Aqui tá de boa, professor. Pois é, aqui eu acho que melhorou, tá? Porque o recebimento do áudio melhorou também. Ó, eu vou só. Deixa eu explicar essa última, a gente já vê aqui como é que melhora isso. Ó, essa desigualdade triangular, tá? A desigualdade triangular, ela tem a ver que o módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos. Vou escrever isso aqui, ó, o 5. Ó, o módulo da soma é menor ou igual o módulo da soma é menor ou igual a soma dos módulos. Espera aí que eu vou refazer. Só vou terminar de explicar isso aqui, porque acho que o vídeo não vai alterar esse áudio, tá? Mas depois eu explico de novo. A desigualdade triangular, ó, isso aqui chama desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Ela diz que o módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos.